Boa noite. Então, dando continuidade às ações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2020, com o tema Protagonismo, empodera e concretiza a inclusão. Uma série de ações, através das redes sociais, está sendo realizada até o dia 28. Dia 21 foi realizado a Live 1, com representantes das instituições que realizam a inclusão aqui na cidade de Remanso. Eu estendo meu boa noite a todos os internautas que estão aqui conosco. Sejam bem-vindos. Desde já agradecemos a vocês que estão aqui conosco para compartilhar desse momento conosco. E hoje vamos realizar, já iniciamos a realização da segunda live. E contamos com a presença dos nossos convidados. Sejam todos bem-vindos, meus convidados. Contamos com a presença do Marcelo Santana Mota, mestre macarrão, presidente do Grupo de Capoeira Garras da Fé. Aldival Ferreira, da Sena Júnior, diretor técnico da Federação Baiana de Desporto. Contamos também com a presença de Eric Anísio Neves Chaves, representando o Instituto Baiano de Karatê Adaptado. Acolhemos também a professora Andréia Vasconcelos, professora de Educação Física Adaptada da Associação Pestalozzi de Remanso. E com muito prazer também acolhemos o aluno Luiz Carlos Evangelista, aluno da Associação Pestalozzi de Remanso, Bahia. Acolhemos também o intérprete de Libras, Ramon Gonçalves da Silva. E é um enorme prazer partilhar este momento com todos vocês, tá? Sejam bem-vindos. E hoje nós abordaremos o subtema reflexivo Protagonismo da pessoa com deficiência através do acesso à cultura, ao esporte e ao lazer. Dando mais uma vez boa noite aí aos nossos internautas. E a proposta para essa live 2 da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é uma proposta que vem assegurada por lei. Lá na LBI, Lei Brasileira de Inclusão, assegura que a pessoa com deficiência ela tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo, ao lazer e à igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhes garantida o acesso, um acesso de qualidade. Isso está garantido no artigo 42 da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que assegura esse acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, em igualdade e oportunidade com as demais pessoas. Eu quero já dar continuidade à nossa live, convidando Aldival Ferreira de Sena Júnior, o diretor técnico da Federação Baiana de Desporto, irá contribuir com esse momento grandioso da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Boa noite a todos os internautas, boa noite a todos aqui participantes da live e desde já agradecer
a Associação Pestalozzi de Remanso, por essa live, né, importante para todos. Eu sou professor de Educação Física, já milito na área com especiais já há muito tempo, e as experiências que eu tive ao longo dos anos, e entendo que o esporte é a porta da inclusão dessa pessoa com deficiência, né? Nós já tivemos bastante experiência. Hoje a federação consolidada há quase 20 anos aqui na Bahia, né? Já percorremos vários municípios, realizando eventos, realizando clínicas que a gente leva o esporte adaptado para o interior, para o conhecimento, para também participar cada vez mais e agregar e trazer esses alunos que antigamente eles ficavam muito em casa. Achava-se que esses alunos não poderiam sair, não tinham condição de fazer um esporte, condição de participar de uma atividade, e nós levamos essas atividades e mostramos que ele pode, ele tem a capacidade, ele tem que acreditar. E isso também merece muito a questão da família. Eu acho que a família precisa também ser incentivada e dizer, seu filho tem a condição, seu filho, ele não é especial. Então, ele tem que superar o limite. Então, um dos temas, um dos lemas da nossa federação é superando limites. Porque a cada vez que ele passa, que ele participa de um evento, que ele vivencia aquelas atividades, ele vai superar um limite. E isso a família também vai superar os seus limites. Então, cada vez que a gente vai para um evento, cada vez que a gente leva os alunos para os eventos das escolas, como nós temos aí, que vai ouvir a fala do karatê e da capoeira, que são esportes mais complexos ainda, mas quando a gente vê esses alunos participando de um evento, a emoção dele, a alegria dele de ter completado aquela atividade é fundamental. Então, eu hoje digo e sempre bati nessa tecla que se tem uma porta de inclusão, se chama o esporte. Essa é a inclusão. Não, hoje a gente fala muito, discute muito de inclusão, mas eu acho que o aluno especial, ele não tem outro caminho a não ser o esporte e os demais vinha agregando a ele. A verdade é essa, né? A gente sabe que a cultura também é importante, a arte é importante, mas quando a gente mexe com o corpo, mexe com a mente, mexe com o psicológico desse aluno, é fundamental. Ele se transforma. E eu tive essas experiências em viagens, né, levando alunos daqui da Bahia para São Paulo participar de jogos através das Olimpíadas Especiais ao longo de mais de 10 anos aqui dentro da Bahia, e vi alunos que mal falavam, alunos que não se expressavam, e quando chegou num torneio nacional, rapaz, se transformava. Então, e voltava e a família fazia, o que é que vocês fizeram com meu filho? A gente não fez nada. Nós tratamos ele como nós devemos tratar. Tratamos eles como pessoa, tratamos eles com respeito, com igualdade, com seriedade, e mostrando que eles tinham competência. Então, é essa a importância que nós, professores de educação física, que não aprendemos isso na universidade, a faculdade não ensina isso, tem algumas coisas que nós só vamos aprender com eles. Algumas mudanças, vivências, atenções, gestos, a gente não aprende na escola. A gente tem que aprender na prática. E cada dia é um dia diferente. Hoje você recepciona um aluno de uma forma e no outro dia esse aluno está totalmente diferente. E isso eu vivenciei bastante. E me perguntava às vezes, poxa, eu vou ter que começar tudo do zero?
era o 0 e mais 1, porque eu tinha que retornar. Então, assim, mas as experiências que eu tive ao longo desses anos, e comentando com os colegas, eu disse, poxa, vem sair viajar da Bahia até São Paulo, quase 50 horas de ônibus com os alunos, sendo pai e mãe, porque a gente não levava os pais. Quanto eu aprendi? Aprendi muito. E isso é importante para eles também. Fazer uma viagem da Salvador para a Feira de Santana, Salvador para qualquer lugar, bastou sair do seu meio, para ele já é fabuloso. E isso a gente tem que acreditar, e isso a gente tem que passar para eles. Não somos nós somos um pedacinho assim do iceberg. A família tem sim que investir neste aluno. Ele tem que acreditar nele. Não é dizer, será que pode? Duvidando dele. E o esporte hoje já é considerado a porta da inclusão para o aluno com deficiência. E isso é comprovado, né? Na fala dos colegas que vem em seguida, eles também vão mostrar essas experiências e a gente tem que incentivar cada vez mais. E a federação hoje divulga esse esporte, a questão do esporte adaptado para o interior, da dificuldade que, às vezes, muitas faculdades, muitos alunos, as pessoas não têm esse acesso ao esporte adaptado, não sabem, e a gente consegue levar esse esporte adaptado para poder facilitar um pouco a convivência do profissional de educação física, daquela pessoa que tem alunos com deficiência, porque se a gente parar para ver hoje, o aluno com deficiência está indo para aula de natação, está indo para academia, está indo para capoeira, está indo para o esporte, está saindo de casa. E isso é muito bom. E tem pessoas que não têm este preparo. E a federação trabalhou isso ao longo de vários anos. Esse ano, devido à pandemia, a gente teve que suspender essas clínicas. Mas é um movimento que nós temos e já abrangemos aí, foram 25 municípios, quase 250 municípios que nós atendemos com esse programa que nós temos, né? Então, eu vou passar a palavra agora para o próximo colega, mas desde já agradeço a todos e agradeço mais uma vez à Associação Pestalozzi de Remanso. Um abraço. Vou só acolher ao pessoal que está entrando aí ainda. Uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Muito bom contar com vocês aí do outro lado, né? A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, ela vem para isso, para que a gente possa compartilhar as vitórias, mas que também para a gente possa, sobretudo, conscientizar as pessoas cada vez mais desse protagonismo, né? Como tema desse ano 2020, protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. E dessa fala de Altival, ele ia falando e ia me lembrando muito dos trabalhos que é realizado, né, nas diversas instituições que temos em nossa cidade, e da sua fala, eu fui escrevendo aqui um pouco, e aí podemos dizer, sim, nós dissemos sim à inclusão, acolher e acreditar, né? Achei muito interessante quando você diz isso, acreditar, né? Não é só fazer por fazer, ou dizer eu vou incluir, mas é acreditar que realmente ele vai ser o protagonista, ele vai fazer, porque é da sua competência fazer, através da estimulação, lógico, do profissional, da família, seja de quem quer que seja, que esteja à sua volta. Muito obrigada pela sua contribuição. Quero convidar o professor Marcelo Santana Mota, o mestre Macarrão, presidente do Grupo de Capoeira Garras da Fé, para a sua contribuição. Boa noite a todos os colegas, boa noite a todos os internautas que estão aí participando. Como já foi citado, meu nome é Marcelo Santana Mota, conhecido
na capoeiragem como mestre macarrão. Comecei a tomar de conta de um grupo aqui na cidade de Remanso, de formar um grupo em 92, 91 para 92, e daí para a gente fazer uma atividade com a garotada da rua, e daí a gente foi se estendendo e não conseguimos mais parar, e aí foi ganhando um espaço, a gente foi adquirindo esse espaço, foi rompendo as barreiras, as dificuldades, e criamos o Garras da Fé, né, para que a gente já colocamos no nome um nome de capoeira, que às vezes é até confundido com alguma situação de religião, mas a capoeira não tem religião, o capoeirista escolhe a religião que quer seguir. E Garras da Fé, porque tem que ter muita garra e muita fé para a gente vencer essas barreiras, que é estar de frente às equipes, por várias questões. E quando a gente chega nessa questão da pessoa com deficiência, que a gente acolhe, hoje eu já tenho uma tranquilidade, né? Mas eu recebia pessoas individual, volta e meia os pais traziam, os pais não acreditavam que aquela pessoa tinha uma deficiência, mas aí trazia para a capoeira para essa pessoa se desenvolver. E aí eu, muito novo, recebendo essas pessoas e muito preocupado em como trabalhar essas pessoas, porque tinha que respeitar a sua limitação. E quando foi há 5 anos atrás, quase 6 anos, eu recebi o convite para dar aula para essa equipe lá na Pestalozzi. Chegando lá, já conheci alguns alunos que tinham passado lá no meu projeto. E comecei a fazer esse trabalho. Só que quando eu cheguei, ficou muito diferente, né? Por quê? Porque eu recebia um para mim trabalhar. E cheguei lá, eu de cara já peguei mais de 20 alunos, e cada um com a deficiência diferente. Mas a capoeira tem aquela situação, né? Como os outros esportes. Se o aluno ele não tinha uma possibilidade de sair jogando a capoeira chamava ele para musicalidade. Chama ele para conhecer a história. E daí, esse projeto não era só formar o atleta, e sim formar o cidadão, que é o mais importante do que formar até o próprio atleta. E formar o cidadão de qual forma? O que é que a gente vê hoje com esses meninos que aprendem o esporte? É que muitos deles têm perspectiva de amanhã estar ensinando. E se torna até, às vezes, hoje já ficou mais um pouco comum diante do meio público, como apresentações, né? Mas no começo, as pessoas viam como uma coisa incrível ver um cadeirante jogar capoeira, ver. Para a gente é incrível? É, mas para a gente é ser normal. Por quê? Porque ele não poderia andar, mas ele tinha como se adaptar aos movimentos e fazer a capoeira dele, sendo que a capoeira se joga em cima, no chão, no ar, na musicalidade, na história, na filosofia de ser um bom cidadão, na filosofia de ajudar, você poder ajudar as pessoas. E nisso, esse projeto vem se desenvolvendo na instituição, né, Pestalozzi, e eu sempre trabalhando com um público de profissionais e direções que sempre me deu bastante apoio em me ajudar a correr atrás para formar eventos. E com esse apoio, hoje a gente conseguiu fazer o campeonato de capoeira, né? Capoeira inclusiva, aqui na cidade de Remanso. E como a diretora Lidiane gosta de sempre fazer essa fala, uma coisa que chamou bastante a atenção da gente, para a gente ver como essa parte inclui. O aluno recebeu a camisa do campeonato e disse que a camisa, e citou, achou assim muito legal, muito interessante, a camisa ser idêntica à camisa dos meninos do projeto que se desenvolve a aula no Rotary Club, que é o projeto de Capoeira Sem Fronteira, que é o Garras da Fé. Por que eles acharam? Porque as camisas da Pestalozzi
costumavam vir sempre com o slogan da Pestalozzi na frente, o nome capoeira, ou atrás. Mas sempre tinha uma diferença, né, por questão de ser da instituição da escola. Mas sempre eu procurei meio de incluir eles como? Qual foi a forma que eu entendi? Quando eu comecei a dar aula, eu percebia que fazer uma roda de capoeira só com eles, quando eles fossem lá no YouTube, quando eles vissem uma roda de capoeira, eles iam perceber que as rodas de capoeira deles era diferente. E eu não quero que a roda de capoeira deles seja diferente. Então, o que foi que eu fiz? Trouxe eles para a academia, fui trazendo de pouquinho, eles logo aprenderam as regras da academia, né? Aprenderam o que podia, o que não podia, aprenderam que chegar a parte de cumprimentar a todos os membros do grupo, a parte de respeito, de pedir para sair, de pedir para chegar, boa noite, bom dia, boa tarde. Eles aprenderam tudo isso de forma que, às vezes, até os colegas de trabalho perguntavam, fulano de tal mudou muito. Por que mudou muito? Porque quando ele chegou lá na instituição, ele foi, como foi feito na fala do colega, ele foi visto como uma pessoa, como um ser humano, ele foi visto como um ser que poderia aprender, né? Como eles aprenderam. E então ele conseguiu se desenvolver. Os pais, às vezes, procuram e falam, ele se desenvolveu, eu nunca pensei que ele fosse aprender tocar um instrumento, jogar dentro de uma roda, e nisso a gente conseguiu incluir. E eu procuro sempre estar bastante, eu sempre me preocupo muito na hora de se apresentar ao grupo, em qualquer que seja instituição, numa universidade, numa apresentação na praça, em uma escola, em qualquer escola que a gente leva para eles apresentar, eu procuro dar para eles as missões que eles vão ter que fazer na hora que chegarem lá para apresentar o que eles aprenderam, e também procuro a sempre levar o maior número deles que se interessem em ir, porque tem que ser prazeroso para eles. Porque lá na capoeira a gente tem até uma música que eu só levo para capoeira quem quiser comigo ir. Mas, felizmente, a gente tem um público muito grande, o público da gente é bem extenso, com a turminha da capoeira inclusiva, que às vezes, até mesmo quando a gente cita capoeira inclusiva, é rebatido até mesmo por próprios eles e dizer assim, mestre, o senhor disse que capoeira é capoeira, independente que seja mulher, menino, homem, é senhor, senhora, o senhor não fala que o pessoal da capoterapia é capoeira do mesmo jeito? Por que colocar o nome capoeira inclusiva? Né? Não, porque capoeira inclusiva é porque a gente pega as turmas, forma os nomes das turmas, mas até eles mesmos cobram quando a gente cita o nome, porque eles se sentem como qualquer um outro que poderia, cada um vai ter, é útil em uma função dentro do projeto. E assim, a gente já fizemos viagem, já levei para algumas viagens, lá eu levei para participar normal e levei bons capoeiristas já de alguns tempos atrás, 18, 20 anos que treinava comigo para participar de uma parte mais complexa, que chegasse lá, eu fui preocupado nessa turma mais velha me trazer um resultado de destaque nesse evento, a gente vai trazer a história desse evento. E quando chegou lá, eu esqueci dessa turma mais velha, porque eles viraram protagonista. Chegou no evento em Senhor do Bonfim, que o mestre Mandinga, que é Marcelo, que é daí de Santa Amaro, acho que ele dá aula na PAI, ele chegou, mas ele não trouxe aluno nenhum de lá para participar do evento, ele chegou só. E quando eu desci do ônibus, ele olhou e ficou olhando, falou, ele veio para me conhecer, aí ele disse, eu quero ver sua turma aí, porque a minha turma lá joga capoeira também lá na PAI, já tem uns 20 anos, tem um projeto. E quando começou essa capoeiragem, lá, essa roda de capoeira, com muita gente, no meio de uma praça, fizeram um evento no meio da praça, muita gente para assistir, muitos capoeiristas de vários estados, de várias cidades. Os meninos estavam, os cadeirantes, né? A outra turma, todo mundo lá tranquilo. Mas na hora que começou a roda, eles pediram para jogar, eles vieram destaque do evento. E no dia seguinte, eu costumo dizer que voltamos com o destaque deles, porque o destaque da galera dura, da turma
que estavam treinando duro, que estavam batendo saco, correndo, fazendo tudo para se destacar, ficou normal. E o deles ficaram, como se diz, especial, né? Especial por quê? Para mim aquilo ali era comum, porque para minha turma, mas para a turma que a gente chegou lá, eles não tinham costume de ver, e tinha, como o colega falou, eu só levo um cadeirante para o chão quando ele, no mínimo, anda com a muleta. Mas você está trazendo aqui os cadeirantes, em geral, para o chão, e eles conseguiram mesmo. Eu falei, eu tive citando que a gente, muitas vezes, que se dizem não ter uma deficiência física, às vezes a gente diz não ter uma deficiência física, e no esporte a gente percebe que a gente consegue criar uma deficiência física por qual questão? Por treinar por um lado só, e o outro lado se torna com uma deficiência de se tornar mais lento, de ter um grau de potência de força bem menor, mas, então, eu peguei isso e levei para eles, que eu procuro observar a cada um aluno, para mim ver qual a situação dele, aonde ele pode chegar, e se ele, para que eu tenha uma proteção com ele, mas uma proteção que eu solte ele, para ele chegar aonde ele quer chegar. Eu tenho que acreditar nele, porque se eu chegar lá dizendo, não, ele é um cadeirante, ele pode cair para trás, ele pode cair para frente, e eu não procurar colocar, e eu colocando um tatame, colocando toda a segurança, eu não deixar ele fazer, então, o que é que acontece? A capoeira, às vezes, a gente fala, vou dar aula de capoeira adaptada. Aí eu já volto atrás e digo assim, eu vou aprender capoeira com a turma especial. Por que eu vou aprender? Porque quando eu cheguei lá, eu costumava a treinar capoeiristas para disputar torneios, campeonatos, e sempre a gente trazia vitórias, né? Mas aquilo se tornava comum, porque essa missão era uma missão que a gente precisava só de dedicação, a gente precisava de cobrança em cima daquele atleta, mas os meninos não, a gente precisa muito mais do que isso, que é amor, a gente conseguir enxergar eles com amor, e a gente tem que enxergar com amor, com a consciência, e quem ama protege, mas abre portas, não prende, ele não abre portas para ele aprender. Então eu costumo dizer para eles assim, ó, vocês podem falar, tem alguns que era muito tímido, já quebrou essa barreira, eu deixo eles tomar a fala, eles pegam o microfone, eles falam para o público o que é a capoeira, qual é a finalidade do grupo da Pestalozzi, qual a finalidade do grupo que tem a parceria com Garras da Fé, porque uma das missões principais do Garras da Fé é o respeito social e o respeito domiciliar, que é o respeito que a gente muitas vezes vê que o aluno, por ser tratado como uma coisa que não aprende nada, fica no canto. Então ele próprio para de respeitar os seus responsáveis. Então, não estou generalizando, mas tem alguns que infelizmente é desse jeito. Como vários pais, a gente às vezes procura, vou levar o aluno para apresentar, ele vai dar trabalho. Como ele vai dar trabalho se eu estou me oferecendo, se eu não fui cobrar nenhuma taxa, eu estou levando. Então eu só queria falar para vocês o seguinte, a minha experiência é que a gente tem que amar e dar liberdade esse público, amar e dar liberdade. E nunca desacreditar, porque no esporte, independente da deficiência, vai ter espaço para cada um. Vai ter espaço para cada um. Eu tenho um aluno lá que eu dou aula para ele joga capoeira só me olhando. Às vezes algum aluno chega para mim, no começo, quando é iniciante, ele chega para mim e fala assim, ah, mestre, mas aquele aluno não fez nada. Aí eu falei, mas ele me deu um golpe que eu não consigo parar de jogar com ele. Falei, qual foi, mestre? Que ele nem se mexeu, ele estava na cadeira, eu falei, ele me deu um sorriso. Ele me deu um sorriso. E muitas vezes a gente vê a tristeza estampada no rosto, a gente vê as coisas acontecer, e aquele aluno muitas vezes com o seu rostinho triste, e esse movimento de qualquer esporte que seja, ou de qualquer coisa que a gente faça, que atraia o sorriso dessa turminha, é muito importante para nós. E uma coisa que eu falo para vocês, a primeira coisa que eu faço no aluno é observar. A segunda parte é criar estratégia para que ele faça a parte dele.
Eu não posso ficar tomando a parte dele, levando ele para apresentar como se ele fosse um quadro, como se ele fosse alguma coisa que eu estivesse levando ele para apresentar. Eu estou levando ele para fazer o que ele aprendeu. E quem vai apresentar é ele. Independente do grau, da quantidade de tempo que ele tem, que ele aprendeu, mas o tanto que ele tem é o que ele vai apresentar. Ou seja, o tanto que ele aprendeu, a riqueza que ele carrega. Que só Deus toma dele, mais ninguém. Agora minha fala se estendeu, eu vou passar a próxima fala para o próximo colega e vamos conversando aí e continuar nossa conversa. É muita coisa para se falar, senão a gente vai dividindo com os colegas, né? Então, continuar acolhendo os nossos internautas, né, que estão entrando aí, participando. E a Geisa Duarte diz assim, o esporte vai além do trabalho físico. Isso vocês podem comprovar com as falas que já foram ditas, né? A Laís Ferreira diz assim também, a sua luta de inclusão, mestre Macarrão, na capoeira é brilhante. E dessa fala, né, que mestre Macarrão encerrou agora, compartilhou conosco as suas experiências, a gente pôde, eu fui escrevendo também aqui, o olhar de sensibilidade, informar, acreditar, investir, o respeito, o acolher, não porque ele é coitadinho, mas acolher porque você acredita, porque ele pode fazer, né? E eu quero saudar também aí os meus companheiros de luta, do CAPS, CAE, Equipe Pestalozzi, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Ação Social, os integrantes do Grupo de Capoeira Garras da Fé, que estão por aí também comentando, a nossa querida diretora da Educação Inclusiva também, que está aqui já comentando, excelente fala do mestre Macarrão, e ver com alma, isso é sensibilidade. É uma honra, Ana Cássia, tê-la conosco, participando, acompanhando, ela que tem uma luta pioneira no nosso município, é uma pessoa também incentivadora, que sempre está a nos ajudar, informar e acolher a inclusão como de fato ela deve ser. E agora nós vamos receber a contribuição, né, a partilha de Eric. O Eric, ele é representante do Instituto Baiano de Karatê Adaptado. Seja bem-vindo, Eric. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouco das experiências nessa área maravilhosa. Eu encerro minhas palestras com a frase de Isaac de Israel, mas que cabe bem agora no início, quando fala assim, é gosto pervertido satisfazer-se com a mediocridade quando o ótimo está ao nosso alcance. E eu bato muito nessa tecla com os meninos. Vocês sempre podem mais. Vocês sempre podem mais. Tanto que, quando eu fundei o Instituto Baiano de Karatê Adaptado, a gente criou também um slogan chamado assim, trabalhando a igualdade em meio à diferença. Porque toda vez que chega um aluno novo para a EBKA, chega um indivíduo, chega um ser humano, não chega um homem. Então, muitas vezes, as pessoas incorrem no erro, falam, você dá autista, você dá aula para ele. Não, eu dou aula de karatê para o indivíduo. Um indivíduo tem autismo, um indivíduo tem síndrome do X frágil, um indivíduo tem paralisia cerebral, mas a gente faz um trabalho que possa estar englobando todo mundo. As falas de Aldival e de Mestre Macarrão foram, assim, maravilhosas, porque você consegue perceber a diferença que o esporte vai fazendo na vida dos nossos alunos, né, dos nossos clientes. Porque, muitas das vezes, o coitadinho desaparece no esporte para aparecer o protagonismo. Então, acaba a fase de espectador e entra a fase do protagonista. Ele participando, ele querendo fazer, e aí você percebe, quando um aluno, no meio de um campeonato brasileiro com 2.800 atletas, toca em seu ombro e fala assim, ô professor, eu esqueci que eu tinha deficiência. Aqui eu sou atleta igual a todo mundo. E aí você sente aquele nó na garganta, e aí o olho fica mareado, fala assim, sim, mas vou te falar que aqui só tem técnico. Porque senão você ia desabar naquele momento, e depois como é que ia ser técnico para falar alguma coisa? E assim, a gente vai fazendo esse tipo de trabalho. Todos os minha parte acadêmica, meus títulos, tudo,
como o professor Júnior falou aí, Aldival, nada adiantaria se não tivesse com eles. A gente aprende muita teoria e é necessário aprender, lógico. Não estou desmerecendo nada dos cursos que eu fiz, mestrado, nada disso. Mas sem eles, você não vive realmente aquilo que você se propôs a fazer. É o fazer acontecer. É o correr atrás, é fazer com que esse aluno, ele, juntamente com você, descubram uma potencialidade e explorem essa potencialidade. Porque superproteção já tem demais. E a gente entende isso. A gente entende que uma família, quando muita gente fala assim, o problema começa lá no diagnóstico. Geralmente, quando eu estou dando a palestra, eu falo, para mim o problema começa todo no beta-HCG positivo. Porque quando diz lá positivo, você cria toda uma estrutura familiar. Você tem planos, você tem sonhos, você faz planejamento, você monta toda uma estrutura que no diagnóstico diz, o castelo lá, reformar esse castelo, e esse castelo não vai tijolo por tijolo como você colocou. Virá um castelo totalmente diferente. É você reconsiderar, é você recriar esse castelo. E esse processo não é fácil, porque nesse processo a gente tem o luto. Né? E aí a gente precisa saber lidar com o luto. Porque o luto muitas vezes vem como exclusão, e geralmente a gente vê os pais, quem lida com isso, a gente sabe como os pais somem, tá? E aí você vem a exclusão de um lado e do outro lado a superproteção. E aí você vem ali como um intermediário para poder trabalhar para que esse menino saia da superproteção e viva uma vida digna, viva de cidadão, como o mestre Macarrão falou. Porque ele precisa ser cidadão, ele precisa conhecer as coisas, inclusive as dores do dia a dia. Se eu super proteger, depois eu mesmo vou criticar lá na frente, esse menino não faz nada, tá, eu estou super protegendo. Entendeu? E aí, o trabalho que eu venho fazendo no Karatê, que assim, tem as características semelhantes a todos os esportes, com um diferencial de uma disciplina mais rígida, por ser uma arte marcial milenar japonesa. E aí, você pegar um menino que é hiperativo e falar assim, olha, é sentado. Até o momento que for chamado, é sentado, espere a sua vez. Até você conseguir fazer isso, você tem que se acostumar a dar aula. E dar aula com, às vezes, ele correndo em X, porque eles correm, né? Mas eles nunca correm em linha reta, eles correm em X para atrapalhar a sua aula. E aí, outro aluno fazendo, eles passando por debaixo da perna, você tendo que fazer contenção, e outro aluno que, às vezes, desorganizou e entrou em crise, e, ao mesmo tempo, você treinando alunos que estão em campeonato. Lá no IBKA, a gente tem uma linha grande, onde o aluno entra na terapia esportiva e vai até o alto rendimento. Então, eu tenho alunos que estão ainda aprendendo a sentar, aprendendo a se organizar, aprendendo a obedecer. E na mesma turma, eu tenho alunos que são campeões brasileiros. E esses alunos sabem que, naquele momento, ele não é campeão brasileiro. Naquele momento, ele é aluno igual ao outro e ele tem que ajudar como ele foi ajudado no começo. Então, as responsabilidades são passadas para que eles possam ter esse senso de eu já sei o que é que eu quero fazer. Então, eu já tenho preparado, eu tenho aí 6 alunos que já são faixa marrom e o ano que vem provavelmente vão fazer exame para faixa preta e eu já estou organizando as turmas para que eles comecem o trabalho deles a dar aula, entendeu? Uma extensão, um braço do IBKA vai ser dado para eles, porque eles precisam disso. Eu tenho 4 alunos que já fazem parte já trabalham na Federação Baiana de Karatê como oficiais de mesa. Eles ainda não podem ser árbitros, porque não são faixa preta. Então, eles trabalham como oficial de mesa, que é uma função tão importante quanto o árbitro, porque se não tiver oficial de mesa, não tem campeonato. Entendeu? Então, assim, como a gente faz no dia a dia acontecer? É você trabalhar a igualdade em meio à diferença. Meu aluno tem alguns que precisam mais? Sim. Quem precisa mais, tem mais ajuda. É a isonomia, né? É tratar o igual como igual e o desigual como desigual na medida da desigualdade dele. Ninguém tem mais do que precisa.
Tem aluno que não amarrava uma faixa, hoje amarra. Eu falo assim, não, mas você tem que amarrar a faixa, eu vou amarrar sua faixa para sempre? Eu nem gosto de falar esse tipo de coisa, que a última vez que eu falei assim, eles estavam dispersos, eu falei, olha, vocês ficam fazendo isso, vai ter um dia que eu posso não estar no campeonato, pode acontecer alguma coisa e eu não estar, como é que vocês vão fazer se eu não tiver? A gente viajou para Caruaru, eu tive uma cólica renal, parei no hospital, no dia do campeonato eu não estava. Tive que fazer cirurgia, tive que tomar morfina para voltar. Nunca mais eu falo, quando eu falo já boto o nome de outro. Fala assim, ó, você pode não estar lá, eu vou estar. Eu já falo logo, porque vai que minha boca caiu para mim, mas não falo nunca mais. Entendeu? Então, assim, tenho muita amizade com os meus alunos, muita amizade mesmo, mas muito respeito também. Que eu falo com eles, olha, você quer respeito, então aprenda primeiro a respeitar. Aprenda primeiro a respeitar todas as pessoas. Ainda que ela não respeite você, aprenda a respeitar e mude com seu comportamento. E essa mudança vem surtindo efeito. O IBKA funciona dentro da Faculdade Baiana de Medicina, então, e em Feira de Santana também. Feira de Santana tem um espaço próprio, mas aqui em Salvador é dentro de uma faculdade onde passa médico, onde passa fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfermeiros, profissionais de educação física, e eles são respeitados, porque eles já colocaram no seu jeito de ser, assim, ó, aqui também é o meu lugar, porque todo lugar é deles, tá? Então, assim, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando e partilhando com vocês a Associação Pestalozzi de Remanso, agradecer a participação de Aldival e Mestre Macarrão, que tanto contribuíram, e a gente vê que a gente não está fazendo um trabalho sozinho, tá? A gente está carregando junto, o carrinho de mão está cheio de gente para carregar esse carrinho de mão, específicos, mas cheio de gente. E mostrar como é diferente o trabalho que a gente faz, porque a gente faz com o coletivo. Quando a gente faz um trabalho coletivo com muitas crianças juntos, a gente ganha muito mais do que quando a gente faz o trabalho individual. Porque a gente ganha cidadania, a gente ganha um cidadão, a gente ganha um indivíduo para fora, para o mundo, e não para a gente. Ótimo, muito obrigada, Eric, pela sua maravilhosa contribuição, assim, da sua fala, que a gente pode perceber a responsabilidade, o respeito, o ousar, né, desses campeonatos, do acreditar, o trabalho em questão da igualdade, lá nos detalhes, né, você vai lá nos mínimos detalhes, e a gente tem uma mensagem aqui de uma das internautas, Elisângela Basto, a coordenadora pedagógica do CAE, ela parabeniza todos vocês que estão aí, e ela diz assim, que o trabalho de vocês e a fala de vocês impulsiona o trabalho dela também. Parabeniza o Mestre Macarrão pelo brilhante trabalho aqui na cidade de Remanso. Inicialmente, quando eu conversei com os profissionais aqui, convidados, eu também senti essa mesma sensação de impulso, né? Eles estavam impulsionando que era possível acreditar mais ainda, mais do que a gente já acredita na fala, né, nos detalhes que eles nos mostravam, cada um no seu trabalho vai trazendo isso para nós. E agora eu quero convidar o nosso aluno da Associação Pestalozzi, Luiz Carlos, que está aí, já já ele vai aparecer na tela. Luiz Carlos, boa noite, Luiz Carlos, seja bem-vindo. Boa noite, Lidiane, está me ouvindo? Estou ouvindo, tá ótimo, pode falar. Boa noite, demais colegas, o Mestre Macarrão, boa noite. E boa noite, professor do Karatê. E a todos, esse cara aqui. A todos, boa noite. Eu sou Luiz Carlos, evangelista dos Santos. Eu apresento a Associação Pestalozzi, sou aluno do Mestre Macarrão há 5 anos de capoeira, né? E eu gosto muito da capoeira, eu não quero sair, né? A capoeira é meu trabalho, o esporte bom é a capoeira. E eu vou mostrar a vocês um negócio aqui. Mas eles gostam da capoeira, o birimbau.
Um berimbau. Mas gosto da capoeira é o berimbau. Eu vou tocar uma música daqui a pouquinho. Vocês vão adorar, gostar da música. Eu gosto muito das músicas, né, da capoeira. E eu vou tocar uma aqui. Vou tocar uma aqui. De inclusão. Isso, inclusão. Ó, Luiz Carlos, todo mundo está gostando da sua participação, viu? Tá dando parabéns, estão adorando a sua participação. Então, daqui a pouquinho que você vai cantar a música pra gente, quando terminar? Pronto, quando estiver no finalzinho da live, né? Quando estiver no finalzinho da live, Isso. Pois muito obrigada, viu, Luiz, pela sua participação. E daqui a pouquinho você retorna, tá bom? Tá bom. Um abraço. Então, a contribuição do nosso aluno, do aluno da Associação Pestalozzi, a Tânia, a internauta Tânia, ela diz assim: acreditar no potencial de cada uma dessas pessoas é maravilhoso. E ela diz também que sente muitas saudades dos eventos da Federação de Karatê. Quero convidar agora a professora Andréa Vasconcelos, professora de Educação Física adaptada da Associação Pestalozzi de Rimanso, para dar sua contribuição no nosso bate-papo. Boa noite a todos os colegas e os internautas. Eu sou professora de Educação Física, como a Lidiane já falou, né? Me formei em 2017 e eu estou na Associação Pestalozzi há 6 anos, mas como professora de Educação Física só 1 ano e meio. E para mim é um prazer poder fazer parte de uma associação tão maravilhosa e tão importante para a nossa região. E eu agradeço muito a Ana Cássia, que era diretora na época que eu cheguei lá na instituição, em 2014, e agradeço também a Lidiane por terem acreditado em mim, no meu potencial, e eu quero dizer que a Pestalozzi, para mim, foi um presente de Deus na minha vida, porque, como os colegas já falaram, né, que eu tenho muito mais a aprender com esses meninos do que a minha simples contribuição. Então, eu sou uma aprendiz, né? Eu vi muitos colegas com muitas experiências maravilhosas, vivências, e eu estou no início da jornada, né? Mas eu trabalho com funcional, com eles, trabalho funcional, circuito, motor. Ainda não cheguei, para esse ano a gente tinha várias modalidades esportivas, a gente tinha planejado, mas por conta da pandemia não foi possível a gente colocar em prática o nosso projeto, mas a gente está fazendo através de live, né, com os alunos individualmente, a gente está fazendo um trabalho, eu gravo os vídeos com as atividades e envio para as mães, para os pais. Quero até agradecer pela contribuição dos pais, pela participação, que tem me ajudado muito, e é muito importante os pais acreditarem no nosso trabalho, né? Quando eles colaboram, a maioria, né, colabora, e isso é fundamental. Então, vocês falaram muito a palavra acreditar, e eu acho que a gente parte desse princípio, né, de acreditar. Então, a gente vê a importância que os meninos, que as atividades têm na vida dos meninos, no dia a dia, trabalhando com eles. O exemplo de uma aluna, nossa aluna Ana Márcia, né, que é muito importante a gente estimular de forma precoce, né, esses meninos, desde pequeno, que aí eles vão avançar cada vez mais, eles vão se desenvolver cada vez mais cedo, melhor para eles, né? E eu vejo o brilho no olhar deles. Tem alunos que às vezes a gente vê assim um cadeirante, né, que tem paralisia,
às vezes você diz, o que eu vou fazer com esse menino, né? Você fica como professor recém-formado, você fica meio que perdido, né? Mas você começa ali estabelecer o vínculo afetivo com esse menino, você inicia e você vê que ele é capaz, você vê que você pode fazer inúmeras coisas e ele responde, como o Marcelo falou, apenas com um sorriso ou participando, um gesto motor simples, que às vezes para nós é muito simples, mas para ele é complexo, e ele faz, ele realiza, ele participa. Então, a gente trabalha com oficinas lá na Pestalozzi. Aí tem a oficina tem várias oficinas, né? Oficina de artesanato, como a Lidiane falou, a oficina de educação física adaptada. Aí elas fizeram umas divisões, né, para eu atender esses meninos em grupos, tipo, no máximo 5 alunos, né, para a gente ter um melhor aproveitamento do trabalho. E é isso. E eu estou aprendendo, eu estou iniciando agora, eu quero até o contato de vocês, que eu gostei muito desses colegas, né? O Marcelo faz um trabalho brilhante, vocês dois também têm muito a me ensinar, e eu quero aprender com vocês. E eu fico muito feliz, lisonjeada em saber que a nossa cidadezinha pequena aqui de Remanso, do interior da Bahia, está tão à frente, né? Porque existem países que nem existe esse negócio de inclusão. Eu tenho uma amiga que mora fora, mora na África, né? E ela é missionária lá, e eu comentando com ela sobre esse trabalho que é realizado aqui, e ela ficou assim feliz demais, porque ela disse que lá não existe esse negócio, né, de inclusão. Então a gente está à frente por conta da Secretaria de Educação, que acreditou nesse potencial desses meninos. Então a gente tem muito a crescer, a gente tem muito a ganhar como população em acreditar nesses meninos, no potencial deles. Então eu quero aprender, e eu agradeço muito a Secretaria Municipal de Educação por acreditar em mim. E a gente pode fazer um brilhante trabalho com eles. Então, é isso. Obrigada, professora Andréia, pela sua contribuição. A gente já está quase no finalzinho da live. E aí eu gostaria de convidar vocês, antes do Luiz Carlos entrar, é um bate-papo tão gostoso, né? Maravilhoso de ficar aqui com vocês, ouvindo, né? Degustando aí as conquistas e as lutas também de vocês, porque não é fácil, né? Mas com as falas de vocês a gente percebe a quantidade de frutos e de vitórias que pode ser comemorado, né? Em especial nessa semana. Então, gostaria que vocês falassem para as pessoas que estão ouvindo, né? Um resumo de tudo aquilo que vocês acreditam sobre a inclusão e, em especial, sobre esse acreditar no protagonismo, né? Acreditar que eles podem, né? E que eles vão lá e faz mesmo. Gostaria que vocês deixassem aí a mensagem de vocês. Eu vou encerrar essa fala, acho que pegando um pedacinho de cada um, do colega Eric, do mestre Macarrão, da colega Andréa, em que a gente fala o seguinte: a superação do limite, o respeito, a atenção, a gente vai transformar tudo isso apenas em uma coisa, o cidadão. E em troca, quando a gente transforma este cidadão, a gente vai ganhar duas coisas: o carinho e, como o mestre Macarrão colocou na estante, o sorriso dele. E isso eu acho que não tem preço para ninguém quando a gente vê o sorriso de uma criança, de um adulto que está ali trabalhando com a gente e que a gente mostra a capacidade dele. Então, eu acho que a vivência de todos nós ganha quando a gente termina uma aula e ele conseguiu levantar um braço, conseguiu levantar uma perna, ou até mesmo quando deu aquele sorriso, como o mestre colocou aí. E eu acho que nós devemos acreditar cada vez mais no potencial deles. Quero parabenizar a todos, agradecer à Associação Pestalozzi pelo lindo trabalho que desenvolve aí.
Andréa, você tem ainda muito a percorrer realmente, mas você tem um parceiro muito grande aí, que é o mestre Macarrão, né? E pode contar comigo, pode contar com a federação, a Associação Pestalozzi também pode contar com a federação, né? Eric, e eu sei que se a gente se unir cada vez mais, a gente vai crescer, né? E é isso que importa. Não é a gente, são eles que são os mais importantes agora. Obrigado a todos. Obrigado. Bom, eu todos de vou parabéns. ser bem sucinto. Terminando, como eu iniciei a minha fala, não só a gente, enquanto profissionais da área, mas a todos os pais e a vocês também, que têm algum tipo de deficiência. Pense sempre nessa frase. Essa frase me motiva e me mantém assim ativo sempre. Quando diz assim, olha, é gosto pervertido satisfazer-se com a mediocridade, quando o ótimo está ao nosso alcance. Lembrem, o ótimo sempre está ao nosso alcance. Sempre está ao nosso alcance. Então, corram atrás. Tanto os profissionais, quanto os pais, quanto vocês, alunos. Corram atrás sempre do ótimo. Nunca deixe alguém falar que você não pode. Você pode. Deus abençoe vocês. Eu vou estar fazendo aqui uma pequena reflexão à população, e acho que a várias cidades e várias populações, é que acreditar nas pessoas, independente de ser do fardo que ela carrega, ou de como ela nasceu, é espetacular. E quando a gente contribui com acreditar e incentivar, ajudando, seremos ajudados. Acredito que toda vez que a gente ajuda, a gente é ajudado automaticamente. Por qual forma? Eu vou falar para vocês aqui uma questão que aconteceu comigo. E acredito que os cidadãos de Remãs, da minha idade ou mais velho do que eu, devem lembrar disso. Eu, quando criança, muitas vezes ia para a própria capoeira e encontrava pessoas com deficiência na rua, e a gente chamava, muitas vezes a gente tratava os doidos na rua. Muitas vezes eles, para auto se defender, jogavam pedra, faziam esse tipo de coisa. E eu fui criado vendo aquilo ali. E a capoeira foi lá e me ensinou como pegar esse indivíduo que a gente tratava, quando criança, a gente reconhecia pela uma sociedade que reconhecia eles como um ser louco, que servia de chacota para as pessoas perturbar e ver eles entrar em crise. E hoje eles são um público de artista, como uma pessoa qualquer. E o que é mais interessante de tudo, como uma pessoa que se acreditou, como uma pessoa que recebeu incentivo e incentivou, porque cada vez que a gente incentiva os nossos alunos, nós temos o incentivo deles com os resultados que eles nos trazem. E o melhor de tudo foi um presente de Deus que eu ganhei. Minha filha, com 6 anos de idade, a Sofia, toda vez que a gente chega em algum lugar, que ela vê uma pessoa com alguma deficiência, ela fala assim, pai, aquela menina é deficiente, não é? Pai, por que não chama ela para capoeira? Essa palavra dela, aquela menina, ela é deficiente, ou ela é especial, como ela já citou, com 6 anos, é um resultado de tanto trabalho que Pestalozzi, que CAE, que CAPES, e que toda a sociedade que abraça essa causa vem fazendo, que é o trabalho de igualdade. Ou seja, hoje você não escuta mais ninguém citar o termo doido. Se trata... Ali lá vem um especial, ele está em crise, precisa a gente chamar a família para poder conduzir até o CAPS ou até a Pestalozzi, seja onde for, para poder ver qual a melhor forma de ajudar. Então eles ganharam um certo respeito. Quem não respeita porque abraça a causa, respeita por obrigação, porque pode ser punido por isso, como você pode ser punido em desrespeitar qualquer uma outra pessoa. Então, essa ficou a minha fala. Eu aprendi muito aqui conversando com vocês.
André já é minha parceira de trabalho, né? Mas os dois parceiros que chegaram hoje aí, eu já estive conversando com eles, a gente até brincou que a gente fala demais, mas são falas construtivas, que a gente relata os nossos dia a dia, e isso traz tudo de bom, e nos renova também, porque a gente sabe que falar das ações que a gente faz é muito fácil, mas a gente lidar no dia a dia, a gente sabe que tem muitas barreiras, que a gente tem que aprender a quebrar elas, e sempre de cabeça erguida, porque nós somos exemplos dele, e eles têm que ver a gente sempre como pessoas que têm que dar um exemplo para o crescimento. Jamais baixar a cabeça. E muito obrigado a todos que tiveram aí participando, né? A gente aqui não está vendo os comentários de vocês, mas todos que fizeram os comentários, tanto para a minha pessoa como para os meus colegas, que Deus abençoe vocês, e vamos sempre participar, porque eu vi o resultado na minha filha, que foi diferente a infância dela para a minha infância, nesse termo de respeito, e eu tenho certeza que todos que abraçar vão ver esse resultado no nosso futuro. Grande abraço e fica com Deus todos. Então, em nome de toda a equipe, né, por trás de todas essas ações, há uma equipe, né? Há uma equipe que acredita uns nos outros e que fazemos um trabalho intersetorial que acontece todos os dias no nosso cotidiano, a inclusão. Não temos feriado, não tem final de semana, aonde quer que a gente esteja, a gente está lá lutando e acreditando, né, que é possível acontecer a inclusão. Tanto é que a gente já tem grandes frutos. Então, em nome de toda a equipe, em nome do CAE, em nome do CAPES, em nome da Secretaria Municipal de Educação, em nome da Secretaria de Ação Social, eu agradeço, tá, a contribuição de vocês, a colaboração de vocês, e a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência é para isso, né, para a gente louvar as vitórias, mas também para a gente incentivar cada vez mais as pessoas, as famílias, né, em acreditar. E agora a gente vai terminar com a participação de Luiz Carlos, o aluno da Associação Pestalozzi. Ele vai trazer aí uma novidade para a gente. Vamos ver o que o Luiz vai trazer para nós. Você não sabe nem imaginar como é ser diferente. O olhar que julga a gente não consegue entender. Sou igual a você não sabe nem imaginar como é ser diferente. O olhar que julga a gente não consegue entender. Eu sou igual a você. Um pouco mais de atenção, talvez. Um pouco mais de carinho. Um pouco mais da família. A informação é o caminho. Por isso eu sou capoeira. Eu nunca fico sozinho. Você não sabe, nem imagina como é ser diferente. O olhar de quem julga a gente não consegue entender. Eu sou igual a você. Você não sabe nem imaginar como é ser diferente. O olhar de quem julga a gente não consegue entender. Eu sou igual a você. Então encerramos o nosso momento tão maravilhoso. Obrigado. Muito obrigada, Luiz, pela sua participação, que abrilhantou ainda mais o nosso bate-papo. Foi fundamental a sua participação. Eu quero encerrar dizendo nada sobre nós sem nós, né? Nada sobre nós sem nós. Por isso que o Luiz está aqui
para brilhantar a nossa noite. E eu quero convidar você que está aí, internauta, aí no outro lado da tela, a acompanhar a nossa programação, que só encerra dia 28. Então, você pode acompanhar pelas redes sociais do CAE, da Associação Pestalozzi, do CAPS. Durante toda a semana, a gente tem uma vasta programação. Por conta da pandemia, a gente não pode fazer as ações presenciais, mas também não se pode deixar de fazer. É preciso continuar a luta com o que temos em mãos. E, nesse tempo, a gente tem as redes sociais, né, para incentivar e para colaborar com o que a gente pode, nesse tempo, utilizando. Então, quero convidar todos vocês para continuar acompanhando a nossa programação. Gratidão do fundo do meu coração e em nome de toda a equipe organizadora da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2020, da cidade de Remanso. Gratidão pela participação de vocês. Gratidão pela participação de você, internauta, que se disponibilizou a estar aí conosco, a aprender mais, a contribuir e a enfatizar mais ainda esse grandioso trabalho. Um forte abraço e vamos acompanhando a programação. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Até breve.